Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo para o canal Charuto com os Amigos e hoje nós vamos degustar esse Partagás D4. Já havia um tempo que eu queria fazer um vídeo sobre o Partagás D4, tá? É um charuto que tem uma importância, né, no âmbito mundial, né, do charuto, porque segundo dizem é o robusto mais vendido aí no mundo de todos os tempos, né? Então nós estamos falando aí de um charuto ícone, né, de uma lenda, né? Então, como eu mesmo disse, é uma bitola aí robusto, tá? E eu recebi muitas perguntas para a gente poder comparar, né, o Partagás D6 do último vídeo, que é esse daqui, com o Partagás D4, tá? Vou botar aqui os dois lado a lado, tá? Eles têm o mesmo ringue, tá? Mas o D6 é bem mais curtinho, tem 9 centímetros só, né? Então, bem curtinho. E vamos então acender aqui esse Partagás D4, tá? E vamos tentar entender o porquê que esse robusto é o robusto mais vendido no mundo de todos os tempos, certo? Apesar dele não ter um fluxo tão solto quanto o D6, então isso já é uma ligeira diferença, tá? Mesmo assim eu vou furar. Vou querer que ele dure um pouquinho mais e que a gente concentre um pouquinho mais os sabores aí do D4. Então, uma coisa que eu percebi é que o D6, né, mesmo tendo o mesmo ringue, ele tem um pouquinho mais de fluxo do que o D4. Bom, feito o furo, então nós vamos tacar fogo. Bom, logo de início, a frio aqui, eu já experimentei várias vezes, ele tem muita semelhança com o D6, tá? Então a gente pega muita madeira a frio e no início também a gente pega aí muito sabor amadeirado. Isso é uma coisa que a gente observa também no D6. Mas uma diferencinha que eu percebi entre os dois é que no D6 esse sabor amadeirado ele já entra muito forte. E aqui a gente tem um sabor um pouco mais mediano da madeira nesse início. Então, mesmo eu furando, né? Ele tá com fluxo aí muito bom, tá? Bom, então a gente percebe bem o amadeirado no início e aí ele vai intensificando, ele começa um pouco mais leve a madeira aqui do que no D6, tá? Mas o sabor é muito parecido, a intensidade é que muda um pouco, tá? E a gente começa logo já no início a entender por que é uma lenda, por que é um ícone, por que é o robusto mais vendido no mundo. Bom, fluxo perfeito, tá? Nem muito solto, nem preso, tá?
mesmo furando um fluxo perfeito, tá? Então, esse já é um dos motivos, tá? Esse amadeirado dele que começa um pouco mais leve, não chega a ser leve não, mas um pouco menos intenso, e essa evolução gradativa, tá? Deixa a fumada muito agradável, tá? Isso talvez, talvez não, com certeza, é um outro motivo para que seja aí tão apreciado. Bom, acredito também, tá, que o fato, tá, de ser uma bitola robusta, tá, faz com que o Partagás D4 ele tenha um pouquinho mais de preferência comparado com o D6, que é uma fumada um pouco mais rápida, tá? Então, talvez a preferência aí do D4, isso e a gente falando em comparativamente com o D6, mas eu gosto de ambos, tá? Para mim, os dois aí não tem muita diferença não. Bom, sabor fantástico. A gente observa aí o amadeirado querendo se intensificar, tá? Muitas notas aqui de cedro, principalmente no início, tá? A gente pega um pouquinho também, quando a gente vai caminhando aqui na fumada, a gente pega também um pouquinho de café, um café um pouco mais tostado, tá? Uma picância muito leve, tá? Essa é uma outra diferença. No D6 eu percebo uma picância leve, mas mais fácil de se perceber. Aqui nem sempre, né, eu percebo, tá? Leve adocicado aqui no segundo terço, lembrando alguma coisa aí de chocolate, mas muito leve, difícil também de perceber, tá? Também não percebo sempre. Então, o que predomina muito nesse charuto, fácil de perceber, é realmente o amadeirado. Então, é um charuto que tem uma construção também excelente, tá? Muito bem feito, tá? A gente percebe isso aí pelo fluxo, tá? Pela queima do charuto, tá? Então, isso também é uma das coisas que faz com que seja um robusto bem apreciado, né? O mais apreciado até. Então a gente vê aí uma queima bem certinha. E com relação à degustação desse charuto, né, com alguma bebida, não muito diferente do que eu já tinha falado do D6, tá? Então, destilados, envelhecidos principalmente, tá? O café também vai muito bem. Um vinho do Porto, se for um pouquinho mais envelhecido, um pouquinho mais de tanino, também encaixaria muito bem aí com esse charuto. Bom, gente, então basicamente era isso. Então, comparativamente com o D6, né? Nós temos aqui o D6, né? Não só a diferença aí do tamanho, mas no mais
muitas semelhanças, tá? Então o ringue é o mesmo, tá? A predominância do amadeirado nos dois, tá? Com uma diferença que aqui no D4 a gente percebe uma evolução mais gradativa, um pouquinho mais lenta do amadeirado mais leve para o amadeirado bem intenso, coisa que é mais difícil de perceber aqui no D6, que já começa muito forte o amadeirado, tá? Esse leve adocicado aqui no segundo terço, tá? Lembrando um pouquinho aí de notas de chocolate, também é uma diferença para o D6. No D6 predomina mais realmente o tostado, não chega a dar esse adocicado, né? E quando a gente chega aqui no último terço, aí os dois realmente ficam praticamente iguais, tá? Um madeirado muito potente, uma picância extremamente leve, e um café, um tostado bem intenso junto com a madeira, aí já uma madeira mais com notas de carvalho, já não uma nota mais de cedro, né? Então quando chega no último terço, os dois ficam idênticos, muito difícil até a gente saber se tirar a anilha qual é que está fumando quando a gente chega aqui no último terço, tá bom? Bom, gente, não sei se só com essas informações a gente consegue saber por que é o robusto mais vendido do mundo, mas realmente é um robusto de respeito, né? Fluxo, queima, sabores, evolução, praticamente perfeitos. Ótimos charutos, boas baforadas. Muito obrigado. Quem gostou, clica aí no like e se inscreve. Outras boas baforadas virão. Um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo.